marcada pela noite de violência em Brasília, no dia da diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O evento no Tribunal Superior Eleitoral diplomou Lula e o vice-eleito Geraldo Alckmin e marcou o fim do processo eleitoral. Nos discursos, autoridades condenaram o golpismo dos grupos que não aceitam a derrota do presidente Jair Bolsonaro. Horas depois, esse golpismo se materializou em ataques e destruição nas ruas de Brasília. Bolsonaristas tentaram invadir a sede da Polícia Federal após a prisão de um deles. Também colocaram fogo em carros e ônibus e espalharam botijões de gás pelas vias da capital federal. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 21 de janeiro de 2025. São 10 horas e 30 minutos. A Polícia Federal concluiu o relatório complementar ao que indiciou Bolsonaro por golpe em novembro. Novo material aborda o ataque bolsonarista que depredou Brasília antes do dia 8 de janeiro. No final de novembro de 2022, Lula conseguiu antecipar a diplomação naquele ano, após alerta de Dias Toffoli, ministro do STF, e Augusto Aras, sobre nuvem golpista. Ministros do STF e PGR receberam informações de militares de alta patente sobre movimento de Bolsonaro para tentar anular o resultado das urnas. No início de janeiro, o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, divulgou que ainda há questões sendo apuradas e que devem servir de base para análise da Procuradoria-Geral da República, que analisa as denúncias contra Bolsonaro e vai decidir em mais alguns dias sobre a denúncia contra ele ao STF. Agora começam vazamentos sobre o que vem por aí no novo relatório da Polícia Federal. O Lula, em 29 de novembro de 2024, conseguiu antecipar diplomação naquele ano de 2022, logo após as eleições, por conta de que o ministro do STF, Dias Toffoli, e o então PGR, Augusto Aras, avisaram sobre nuvem golpista. Quando a cerimônia de diplomação do presidente Lula e do vice Geraldo Alckmin foi antecipada em uma semana, de 19 para 12 de dezembro de 2022, o TSE não divulgou os reais motivos da mudança de data. A senha para o ajuste veio de ministros do Supremo e do então PGR Augusto Aras, informados por militares de alta patente de que havia uma nuvem golpista bem próxima da Praça dos Três Poderes. O aviso que chegou a Aras e ao STF, reforçado por chefes do Exército e da Aeronáutica, dizia que o então presidente Jair Bolsonaro preparava a edição de um decreto de estado de sítio. Em 12 de dezembro de 2022, o Lula foi diplomado no TSE e baderneiros bolsonaristas tentaram invadir a sede da Polícia Federal em Brasília. Foi uma prévia, um aperitivo do que sobreviria no 8 de janeiro. Manifestantes vindos do acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, onde exigiam um golpe militar em favor de Bolsonaro, foram até a Asa Norte para tentar invadir a sede administrativa da Polícia Federal. Sem sucesso na invasão, quebraram e incendiaram carros de moradores da cidade estacionados ao redor. O TSE, naquele dia, tinha entregado diplomas de presidente e vice-presidente da República a Lula e Alckmin. E aqui você tem a cerimônia de diplomação em que o presidente da Justiça Eleitoral, então, o Alexandre Moraes, entregou o diploma de presidente da República ao então presidente eleito Lula. Após os ataques dos bolsonaristas à Polícia Federal, a segurança do hotel em que Lula estava hospedado, aguardando a data da posse lá em Brasília, teve a segurança reforçada porque havia notícia de que os golpistas queriam marchar para o hotel dele. A segurança no hotel, isso foi no dia seguinte, os atentados foram no dia 12, no dia 13 houve essa
medida. A segurança no hotel em que o Lula estava hospedado em Brasília foi reforçada depois de uma tentativa de invasão à sede da Polícia Federal em 12 de dezembro de 2022. Na então CPMI do golpe, em junho de 2023, cerca de 6 meses depois, delegado apontou elo entre atentado à bomba no aeroporto de Brasília, que acontecera naquele ano, e o ataque à sede da Polícia Federal. 12 dias depois do ataque à Polícia Federal, foi encontrada uma bomba na estrada que levava ao aeroporto. A Polícia Militar afirmou que uma bomba foi deixada no dia 24 de dezembro na estrada Parque Aeroporto, que leva ao aeroporto de Brasília. E agora, no início do ano, o André Rodrigues, o chefe da Polícia Federal, disse que ainda havia questões sendo apuradas e que iam servir de base para análise da PGR, que constariam de um novo relatório referente à operação contra-golpe, né, que no mês de novembro também prendeu o general Mário Fernandes, que tentou matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Agora vem a explicação do que deve conter, começam a vazar em partes aqui o que vem no novo relatório da PF, que deve ser divulgado a qualquer momento. A denúncia anônima alertou sobre o quebra-quebra em Brasília antes da diplomação do Lula, como você viu nesta matéria aqui, do alerta de Toffoli Aras. E aí essa denúncia anônima foi enviada à Polícia Civil do Distrito Federal e afirmou que índios disfarçados fariam um quebra-quebra em Brasília 2 dias antes da diplomação de Lula, em 10 de dezembro de 2022. O relato reforça indícios de que a ação em Brasília de 12 de dezembro de 2022 teria sido planejada por golpistas e não como consequência da prisão do chamado cacique Sererê Chavante. Isso foi um despiste, eles usaram essa figura dos indígenas para colocar uma dificuldade para a reação das autoridades, porque eles sabem que a esquerda, né, respeita muito os indígenas, tal, então eles quiseram atribuir àqueles que a esquerda apoia aquele ato de violência. Naquele 12 de dezembro, bolsonaristas tentaram invadir a sede da Polícia Federal e depredaram a área central da cidade. O grupo quebrou postes de iluminação, espalhou botijões de gás, cercou o hotel onde Lula estava hospedado, queimou carros e ônibus e quase jogou um dos veículos de um viaduto. Denúncia anônima de 8 de dezembro dizia que índios disfarçados estavam saindo do Paraná com destino a Brasília em vários ônibus para provocar um quebra-quebra no dia 10. Um dos motoristas chegou a ver armas de fogo nas bagagens dos passageiros. Tudo isso foi apurado pela Polícia Federal e vai sair em breve mais um relatório explicando esse episódio que antecedeu o 8 de janeiro, né? Na verdade antecedeu o 8 de janeiro em cerca de um mês, de 30 dias, né? E ali já se sabia que algo ia acontecer. O mais impressionante é que após aquele ataque, Brasília ficou tranquila com a posse do Lula, não pensando que poderia haver um ataque mesmo após o Lula assumir a presidência. A denúncia anônima de 8 de dezembro dizia que índios disfarçados, índios disfarçados, na verdade, era gente fantasiada de índio. Estavam saindo do Paraná com destino a Brasília em vários ônibus para provocar um quebra-quebra no dia 10. Um dos motoristas chegou a ver armas de fogo nas bagagens dos passageiros. Segundo a denúncia, vários ônibus estariam saindo da cidade de Cascavel, no Paraná, e para uma suposta manifestação de apoiadores de Bolsonaro.
Tal manifestação ocorreria no sábado, dia 10 de dezembro. Ainda de acordo com o denunciante, os passageiros dos referidos ônibus seriam índios disfarçados e que estariam vindo para Brasília a fim de provocar um quebra-quebra. A Polícia Federal tem revisitado as informações sobre os atos de vandalismo de 12 de dezembro, porque foram crimes que não constaram da tentativa de golpe da Polícia Federal. E não constaram porque ainda estava em apuração esse episódio. Então, aí aquele relatório final da Polícia Federal vai ganhar um complemento que também não deve ser pequeno, e contando como o ato de 8 de janeiro nasceu. A denúncia anônima também reforça a informação levantada pela Polícia Federal de que golpistas queriam criar um cenário de caos na capital federal que forçasse a convocação de uma operação de garantia da lei e da ordem, com a convocação das Forças Armadas para assumir o controle da cidade, e então não devolveriam mais. Em contas de WhatsApp vinculadas ao general da reserva Mário Fernandes, a Polícia Federal encontrou uma convocação para que houvesse um cenário caótico em Brasília naquela ocasião. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.